Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Bendito seja o Deus eterno, Pai do nosso Senhor Yeshua, que nos deu o Shabbat para descansarmos e santificarmos. Eu vou esperar entrar aqui vocês. Já fizemos aqui umas 8 tentativas para colocar a apóstola Josi, mas está tendo problemas tecnológicos, então na verdade eu vou esperar vocês entrarem aqui para eu fazer um anúncio, e aí nós vamos ver se a gente consegue remarcar essa live, mas eu quero fazer um desafio apostólico para vocês, tá? Então deixa eu ver, por favor, convidem pessoas aí, convidem. Se eu botar apóstola vai travar, eu não vou conseguir falar. Mas convidem, mandem um aviãozinho. Eu quero que vocês entrem aqui, principalmente os meus filhos espirituais. Vou fazer um desafio aqui para vocês. Eu vou contar sobre a importância da tecnologia na mão dos apóstolos. Nós precisamos de tecnologia, precisamos que nossos discípulos nos auxiliem nessa evolução, nessa curva tecnológica tão rápida. Ainda há pouco estávamos com 46 pessoas online, tem 20 agora, então vamos ver se o povo vai chegando aqui para eu fazer esse desafio. De qualquer maneira, eu vou deixar a live salva no meu stories aqui, para que todos que de hoje para amanhã assistirem a live no stories possam ouvir esse desafio. Eu vou deixar lá tudo bem gritante, né? É o seguinte, gente, prestem atenção. Não sei se a apóstola Josi está aí, dá um oi só para eu saber que está. A apóstola Josi e o seu marido, o apóstolo Joelson, são pessoas que têm uma contribuição extremamente avançada para a nossa nação. Extremamente avançada. E eles são pessoas de um coração puro, que é uma coisa difícil de se encontrar no dia de hoje. Eu tenho me alegrado muito com o que eu tenho visto da IFCOL, dos treinamentos, das alianças. Bom, ela trocou de aparelho, então vamos ver se vai dar. Mas antes dela entrar com o novo aparelho, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu quero desafiar um de vocês. Eu sei que a apóstola não precisa, porque ela tem uma unção de prosperidade na vida dela, mas nós precisamos, e tudo fala no mundo espiritual. Eu quero desafiar a um de vocês a entrar em contato com a apóstola Josi pelo DM, pelo direct messenger aí do Instagram, e falar assim: eu quero semear um iPhone 9 na tua vida, ou um iPhone 10, ou um iPhone 11, eu não sei qual é o nome. Por quê? Porque os apóstolos estão mudando de tecnologia. Eu mesmo tive que comprar um iPhone de melhor qualidade para mim, porque a minha imagem estava ruim, meu áudio estava ruim, então melhorou um pouquinho. Agora eu tenho que trabalhar a iluminação, estou vendo que a tela está escura. E nossas bases apostólicas precisam de uma boa tecnologia. Então, as igrejas estruturais, elas pegam o dinheiro do povo para comprar tijolo, para fazer parede, ar-condicionado, mas a igreja online ela precisa de Wi-Fi, ela precisa de uma boa câmera, de uma boa iluminação para atingir o mundo. Então eu desafio, ela está dizendo aqui, meu Deus, eu orei pedindo isso a Deus hoje. Então eu desafio um de vocês ter coragem de comprar um celular novo, ou semear na conta dela o valor do celular, pelo menos R$3.500, dá para comprar um bom celular hoje, um iPhone 10, um iPhone 11, mesmo que seja usado de boas condições, para que nós possamos ter essa mulher de Deus falando o que nós precisamos ouvir. Mas agora que eu fiz o desafio, eu acredito nos meus discípulos, eu acredito em vocês. Agora eu vou chamar para ver se nesses 35 minutos que temos, a apóstola consegue trazer para nós aí o conteúdo separado para hoje.
Iniquidades, parte 2. Será que vai? Vai, deixa eu só ajeitar aqui, porque o telefone do meu esposo, a tela fica muito grande. Aí eu tenho que chegar lá para trás. Amém. Amém. Aí, tá dando para Tá ver? ótimo, tá ótimo. É o aparelho mesmo. Meu Deus. Eu creio que Mas o povo vai honrar. Até segunda-feira, a senhora vai estar com o celular novinho aí. eu tomo posse. Amém. Eu tomo posse, porque eu orei isso hoje ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu profetizo um celular novo na minha vida. Nós Meu precisamos, Deus. né? Nós precisamos. É só Deus, sabe? Eu quero confessar rapidinho com o senhor aqui, já perdemos bastante tempo, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e pensam assim, a gente está nadando em mar de dinheiro, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu já recebi críticas porque tá escuro o meu ambiente. Nossa, a gente nem consegue te ver, tá muito escuro. Já recebi crítica porque estou com o mesmo óculos em várias lives, entendeu? Nossa, a pastora fulana de tal, em cada live ela tá com óculos diferente. Querido, eu não tenho dinheiro para comprar vários óculos para cada live tá com. Eu não fico aqui nas lives fazendo apelação, pedindo nada a ninguém. Eu quero liberar a palavra. Se o coração de alguém aí receber, e quem sabe o que é honra, sabe muito bem. Eu não permite um profeta passar pela sua vida sem você ministrar. Eu permito. Verdade. O apóstolo Ricardo deu aula para a gente na FCOL. Falei, deixa eu semear. Ele disse, não quer. Falei, não, o profeta passou por aqui, a gente tem que semear. Verdade. E não semeou porque ele falou, não, eu devolvo essa oferta. Mas eu fico observando isso, apóstolo. Lá no YouTube tem muito material disponível que a gente está semeando no reino. E, nossa, que bênção, Deus abençoe, que maravilha. Mas gratidão. Qual é a melhor forma que você pode agradecer do que alguém está liberando sobre você? Abençoe, honre. Uma pessoa semeie na vida dessa pessoa. Uma pessoa que não é recíproca, ela nunca vai ser próspera. Sim. Eu estava olhando, desde o início da pandemia, eu já fiz 350 lives. Essa aqui é 351. Então, se uma pessoa assistiu essas lives todas e não fez uma semeadura, ela só está recebendo. Só que sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou assim, um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Dia Deus vai requerer essa semente. Ele vai falar, e como é que vai ser essa semente? Apóstolo Josi, deixa eu te apresentar o Carlinhos Leite. Sempre quando ele entra na live, eu gosto de apresentar. Tá aí, ó. E quem não conhece? Você conhece o Carlinhos Leite? Como não conhecer? Essa joia. Essa figura emblemática do nosso cenário evangélico é uma bênção. É um evangelista. Carlinhos Leite. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Carlinhos, me chama daqui a pouco no WhatsApp que eu tenho um convite para você para amanhã, hein? Bom, Josi, vamos para cima, né? Vamos lá. Minutos que nós temos. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou dar uma acelerada, tá, gente? Primeiro, eu quero falar com você, primeiramente, sobre iniquidade no Novo Testamento. Por que no Novo Testamento? Porque, muitas das vezes, uma pessoa que não sabe, na verdade, entender a transição entre a antiga e a nova aliança, muitas das vezes olha para a nova aliança e descarta, despreza a antiga. Mas a própria palavra diz que nós não podemos desconsiderar, desprezar os marcos antigos. E a antiga aliança é um marco que aponta para Jesus, ok? Mas, quando você... isso tudo no Antigo Testamento. Então, eu quero falar de iniquidade com você à luz do Novo Testamento, ok? E quando nós falamos disso à luz do Novo Testamento, Jesus amado, Mateus 23, 27, quando Jesus está confrontando os fariseus e profetizando sobre a destruição do templo de Jerusalém e o cerco de Jerusalém que aconteceu no ano 70, que é isso que o Senado de Mateus capítulo 24 todo fala, como que seria isso. Mas quando Jesus está falando para eles em Mateus 23,
Jesus vira para eles e diz assim, olha, para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Jesus está dizendo o quê? Assim como seus pais fizeram, está na sua essência genética, está em você, você também vai fazer. Você está inclinado, ou seja, há uma programação no teu sangue que vai fazer com que você responda da mesma forma com que eles responderam aos apelos dessa programação, aos apelos dessa voz interior que proclama um registro, que faz a pessoa andar por um registro genético. Então Jesus está dizendo uma coisa clara, olha só, a impregnação de culpa e de sangue vai cair sobre vocês, porque vocês não têm uma geração remida, vocês não têm uma geração redimida, então essa herança que vocês carregam vai se manifestar. O próprio Jesus está falando que há uma herança e que ela se manifesta. O próprio Jesus está dizendo isso. Depois nós podemos olhar para Marcos 7, 24, que é aquela passagem da mulher da Cirofenícia que pede socorro a Jesus para expulsar o demônio do filho dela. Pergunto eu para você. Bom, uma criança que não tem consciência de pecado, ok? Uma criança que não tem consciência dos atos que ela está fazendo, por que ela vai estar sendo acometida por um endemoniamento? Se ela está sobre um paradigma de inocência, ok? Porque a gente entende que até a primeira infância a pessoa é inocente. E Jesus, né, ele olha para essa mulher e começa a confrontar as estruturas gregas de orgulho nessa mulher. E por que uma criança, né, vai responder àquilo que Jesus está confrontando no coração da mãe, que é o orgulho? Porque a filha estava, na verdade, manifestando, através desse endemoniamento, a iniquidade de soberba a partir da sua mãe. E por isso que Jesus confronta tanto essa mãe, até o ponto dela se humilhar e falar para Jesus, olha só, até os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu pastor, ou do seu senhor, melhor dizendo. O que ela está dizendo? Ela está voltando para uma lei, gente. Uma lei que está lá em Levítico, está lá em Deuteronômio, que o estrangeiro que está na terra, isso aconteceu com Ruth. Quando ele estiver na terra, para ele não morrer de fome, o que cair da carroça da colheita, deixa esse estrangeiro pegar para ele comer, para ele não morrer de fome. Então ele está dizendo assim, olha só, eu estou querendo entrar debaixo do cumprimento de uma lei que o Senhor estabeleceu. Foi isso que ela falou. Naquele momento, Jesus está dizendo, entende o quê? Ela é estrangeira, mas ela está se comportando, ela está entendendo, ela está absorvendo que a lei que vai determinar bênção sobre a vida dela não é a cultura pagã do povo dela, mas é a verdade que eu estabeleci sobre os princípios que o meu povo tem que obedecer. Nessa hora, Jesus manda, pode ir embora. Sua filha já está liberta. Mas a iniquidade era da filha? O problema era da filha? Não, o pecado estava na vida da mãe. E Jesus confronta essa raiz na vida dessa mulher. Tá claro isso? Outro exemplo, que o terceiro eu acho que é o suficiente. Marcos 9, versículo, pega ali daquela passagem ali do 20, do 17, vai embora, daquele homem que pede socorro para Jesus. Por quê? Porque o seu filho era terrivelmente endemoniado, escravo de Selene e Ozomai, que é o nome para Selene. Oi? Os discípulos não conseguiram expulsar os Não conseguiram expulsar. Na verdade, não conseguiram expulsar, por quê? Porque aquele menino estava preso na dimensão da lua, de Lilith. Selene é Lilith, é um dos nomes para Lilith. E os discípulos não discerniram. O demônio era mudo e surdo. Ou seja, veja bem que um dos comandos de Lilith, eles são espíritos de surdez, eram surdos. Por quê? Porque, na verdade, o demônio não ouvia nessa dimensão. Só ouvia a partir da dimensão em que ele estava, que ele operava, que era a dimensão lunar. Então, eles não discerniram que era uma prisão, uma questão de uma doença dimensional. Uma coisa muito grande.
e não conseguiram discernir isso. E tem Mas uma quando coisa- Jesus... Pode falar. É o que você ia falar aí, eu acredito. Jesus, quando ele conversa com o pai daquele garoto, Jesus ele dá uma bronca, ele fala assim: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? A impressão que dá é que Jesus estava dando uma bronca para os discípulos, mas na verdade Jesus estava falando com a genealogia, com o DNA desse homem. Dele. Então, quando ele diz assim, ó genealogia de incredulidade, ele repreendeu todo o espírito genealógico que vinha lá de trás. Lá Nesse de momento, trás. o garoto foi liberto. Aí ele olha para o garoto já está sendo liberto. Ou seja, o Aleluia. demônio estava escondido no pai, no avô, no bisavô, no tataravô, que era uma iniquidade geracional. Geracional, entrou lá atrás. E tanto que Jesus ele começa a fazer um mapeamento desse pai. Desde quando isso acontece com esse menino? E ele diz o quê? Desde a infância. Mais uma vez, uma criança que não tem consciência de pecado, terrivelmente escravizada por uma doença terrível. Então Jesus entra, confronta aquele pai. Você crê que eu posso curar teu filho? Porque o problema daquela família era ceticismo, incredulidade, como muitos estão hoje, céticos, sinestésicos. Eu creio, me ajude na minha incredulidade. Olha que frase contraditória. Agora, olha só, eu não quero te interromper muito hoje, porque eu sei que o tempo está curto, mas eu preciso contar. Eu preguei na Sara Nossa Terra, lá no Distrito Federal, uma vez. E lá os intercessores são muito bonitinhos, eles usam uniforme, né? E uma intercessora falou para mim assim: Apóstolo Ricardo, o senhor ora pela minha filha? Ela é uma adolescente lésbica. E eu falei: ela está aqui na igreja? Tá sim. Aí trouxe uma menina que parecia um menininho. Cabelo curtinho, bermuda, camisa larguinha. Aí eu falei assim: oi filha, tudo bem? Ela, qual é? Qual é, pastor? Eu falei assim: posso orar por você? Posso orar por você, minha filha? Ela falou assim: pode orar. E eu falei assim: você quer que eu ore por quê? Aí ela falou assim: eu quero que você ore para ir para o céu. Eu fiquei feliz da vida, né? Essa menina estava na minha frente, a mãe ficou atrás de mim, de olho fechado, orando em línguas. Uniformizadinha. Eu botei a mão na cabeça da menina e falei assim: espírito maligno, eu vou na sua origem, no dia que você entrou na vida dessa menina. Eu navego no tempo. E eu vou na sua origem, no dia que você entrou, e eu te repreendo nesse dia. Em nome de Jesus. A garota continuou normal. Eu escutei um grito atrás de mim. Meu Deus. Olhei para trás, estava torta igual uma aranha no chão. Aí eu tive que olhar para a menina lésbica e falar assim: amor, só um momentinho, por favor. Virei para a intercessora e pau. Libertação. Quando eu libertei a mãe, a filha mudou o semblante totalmente. Meu Deus. Totalmente. Aleluia. Aleluia. Queridos, iniquidade é algo sério. É algo tremendo, forte, que nós precisamos caminhar nisso com temor e tremor. Porque é real. Veja bem, deixa eu entrar numa coisa muito, muito séria aqui com vocês rapidamente. Eu gosto muito de explicar isso, porque os componentes da iniquidade, precisa entender isso aqui. Quais são os componentes da iniquidade? Primeiro, é o espírito geracional familiar, que tem a ver exatamente com o testemunho que o apóstolo acabou de contar. Por quê? Identifica exatamente aonde ele entrou. Ou seja, aquele que teve a legalidade, aquele que conseguiu que através de um pecado a porta fosse aberta. Só que muitas das vezes você não vai saber, é geracional, sabe? A linhagem ancestral isso começou. E aí o que você vai fazer? Ou você ora desse jeito que o apóstolo falou, ou você pede uma visitação do Espírito Santo até
aí até a porta, onde a porta dessa iniquidade foi aberta na sua ancestralidade. E peça para o Senhor arrancar quem? Exatamente o espírito geracional familiar, que ele fica, ok, na sua célula. Toda célula ela entra em divisão por mitose ou meiose, tá? Geralmente, mitose, vou dar um exemplo mitótico. Na mitose, toda célula fica no estado G0, que significa que ela está latente. Ela está inerte, mas está viva. Ela está em G0. Quando ela sai de G0 e entra em G1, ela começou uma atividade celular, e significa que ela vai se proliferar, ok? E esse é o start para materialização de doenças, mudanças de comportamento e por aí vai. Quem fica, então, ambientando a nível celular a célula nesse estado G0? O espírito geracional familiar, que anda no cromossomo nas gerações em repouso. Oi? Porque ele se esconde. Às vezes a iniquidade está no tataravô. O avô não manifesta, o pai não manifesta. Aí o Vou falar isso daqui a pouquinho. Meu pai não tinha isso. Tinha, estava no G0. Meu avô não Sim, tinha isso. Estava no G0. Estava no G0. E o que acontece? Quando o Senhor fala que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos da terceira a quarta geração, isso significa o poder cumulativo de carga que a iniquidade tem. Significa que na primeira geração ele está quieto em G0, mas está lá, não se manifestou. Na segunda, também está quieto em G0, não se manifestou. Essa fala, quando o pai fala, eu visito, gente, não veja o pai como algo mal, Deus está ativando uma maldade, não. É a linguagem espiritual, é uma expressão do idioma, significa que, olha só, nesse tempo aqui, na terceira geração, a carga cumulativa de iniquidade vai se manifestar. A carga cumulativa que ficou 2 gerações quietas não vai ficar mais guardada. O que vai acontecer? O espírito geracional familiar que está no cromossomo em repouso, o nome dele é espírito de acatarton. Pneuma acatarton. Pneuma acatarton. Ele se manifesta na terceira geração. Por isso que se não for na terceira, é na quarta. Da quarta não passa. Por quê? Porque o 4 é porta, portal, recomeço de ciclo. Começando o ciclo de cativão, de cativeiro geracional e escravidão geracional, mais uma vez. E só que o 4 significa uma porta de possibilidade dimensional de também a geração ser redimida, ser restaurada. Ok? Diferente da iniquidade da bastardia. A iniquidade da bastardia, ela fica 10 gerações em silêncio. O 4, ele é a letra Dalet no hebraico, né? Dalet. Sabe, né? O hebraico, ele tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet. 1, 2, 3, 4. E o 4, a letra Dalet, ela é uma porta. Ela é assim. Ela significa uma porta que você precisa decidir entrar. Quando Pedro e João estavam à porta do templo para orar, tinha um mendigo na porta. E Pedro falou, olha, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E ele entrou no templo, ele decidiu deixar de ser mendigo. Então é nesse momento da quarta geração que você tem a escolha de ou entrar nessa porta e viver as outras 18 letras hebraicas poderosíssimas, que é o rei, depois o Vav, depois o Zain. Quem estuda a hebraica comigo sabe que são 22 portais de evolução até chegar na cruz, que é o Tav, que é a última letra. Sim. Mas a maioria chega nessa porta e fica igual aquele mendigo, parado ali, dizendo assim, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque ele fica cativo na ferida da quarta geração. Deus. E aí o diabo pega ele e joga ele no começo, para ele recomeçar um ciclo geracional de maldição. Sim. Queridos, acatarton, o pneuma acatarton, onde é que você vê isso na Bíblia, os Lucas 11, 24 a 26, quando a Bíblia diz que o espírito imundo sai.
de uma casa, anda por lugares áridos e volta. Esse termo casa, ali também no original, significa não pessoa, indivíduo, significa geração. Uau! Uau! Significa geração. Toda vez que tá entendendo? espíritos imundos no Novo Testamento é pneuma catarto. Aqueles que Jesus expulsa, aqueles que os apóstolos... Agora vamos aprofundar. Vamos aprofundar essa questão do espírito imundo. Pega uma coisa aqui, gente. O espírito imundo é uma coisa. O demônio é outra. Uhum. Como assim, Josi? Uhum. É verdade. O espírito imundo, ele tem... Eita, meu Deus, olha, aleluia. É porque eu vou falando e tem hora que quando eu vou falar uma coisa que o Pai quer, ele começa a derramar gota de água. Eu sinto os pingos cair. Aleluia. E o que acontece? Aí eu me assusto assim, às vezes, gente, é porque a água tá caindo. Não é doideira, não. Então o celular que vocês comprarem tem que ser a prova d'água para ela, hein, gente? Veja só, que tremendo, gente, isso. Eu tô bem com um brinco só aqui. E o que acontece aqui? O espírito imundo, ele tem por característica ser, presta atenção, ser um espírito maligno, sim. Porém, um espírito maligno que ele é quase um tipo de meta-humano, ok? Como assim? Ele também recebeu uma essência de alma de ser humano, como através da conexão sexual entre os lilins e mulheres. Gente, eu não estou falando especificamente daqueles anjos lá atrás, daquele grupo que deixou seu principado para ter relação sexual com as mulheres. Não. Eu já estou falando de um grupo depois de Noé. Porque depois de Noé voltou a ter gigantes. Porque o DNA das noras de Noé já estava contaminado com essa essência de espírito imundo, com essa essência de iniquidade. Porque o terceiro fator, eu expliquei isso na primeira live, a terceira forma de contaminação de iniquidade é através da mesclagem da essência humana com a essência de demônios, que era a principal meta de Satanás, fazendo com que o ser humano tivesse uma mutação genética tão violenta que ficasse um ser transfigurado, mutado à imagem e semelhança dele, do próprio Lucifer. Algumas pessoas chegam a ficar realmente parecidas com demônios, colocam chifre. Por isso que chama espírito imundo, que a pessoa vai se tornando imunda a ponto de... Exatamente. E ela carrega. Por exemplo, gente, um bruxo que come vísceras, por exemplo, ali ele já viu muitas portas na alma para o sangue e já está se tornando ambientação de espíritos imundos. Ele está ficando com o espírito imundo. Assim como o Senhor quer ser conosco, o diabo também tem suas estratagemas de ser com os seus servos. Sim. Ok? E aí nós precisamos discernir que esse espírito imundo que quer mutar a geração, que trabalham principalmente, quem é a regente como trono específico que muta a geração, que muta DNA, é o comando do trono de Rainha do Céu, gente. É Lilith, ok? Com todos os seus outros nomes aí, mas é a própria, porque ela é a responsável por fazer essa fusão de DNA de ser humano com DNA de seres espirituais. Ela foi a primeira vampira, né? Ela foi a primeira mutação. É a vampira. Fica para uma outra live, mas como isso? Primeira mutação. Num primeiro momento, como isso acontece? Depois eu explico em outro momento como que a essência plasmática espectral de um demônio consegue se misturar com a essência plasmática de um ser humano. Isso é outra história, é outra live, tá ok, gente? Porque não dá pra gente explicar tudo. O que eu quero que vocês entendam agora é que
o pneu McCartan é ele que anda em G0 no cromossomo, quando a célula não entrou no processo de mitose ou meiose. E qual é o processo de replicação de ser humano? É pela meiose, ok? Então, quer seja meiose ou mitose, o processo, a célula fica em G0 até ela começar a replicar. O segundo componente químico, que eu acho que nós vamos ficar só nisso hoje, componente de iniquidade, é a própria perseguição em si. Tem gente que sonha demais. Eu sonho que eu estou correndo. Eu sonho que tem alguma coisa atrás de mim. Eu sonho que eu estou com a minha família correndo por um lugar, por outro, e tem uns negócios atrás de mim. O que é isso, querido? É uma linguagem do eterno, falando para você que tem uma perseguição em curso na sua vida. Uma iniquidade autoriza uma perseguição, ou seja, a família vai continuar sendo abordada, atacada, perseguida para aquilo se perpetuar ainda mais. E aí, esse segundo componente da iniquidade, que é a perseguição em si, essa herança é a herança dos pais propriamente, que é ativada através do quê? Por exemplo, o meu pai me gerou sem ser casado, por exemplo, a minha mãe. Eu vou sofrer uma perseguição para acontecer uma ativação da essência de iniquidade que está na minha genética. Por quê? Porque vai somar o peso da iniquidade, que já vai me inclinar a fazer o que eu não deveria, somado com o peso da perseguição. Então, as duas coisas acabam sendo uma só. Iniquidade libera perseguição. Agora, e perseguição, digamos assim, alimenta a iniquidade. Ok? A ponto da pessoa ser o quê? Oi? Essa questão de sonhos aí, só para o pessoal não mergulhar no sonho. Sonho, a apóstola falou, muitas vezes o sonho revela a perseguição. Eu sei o que é isso, eu vou contar um testemunho aqui agora. Mas cuidado, porque sonho também pode ser revelação de uma outra coisa, que é de cativeiro sexuais. É uma outra situação, que é o lugar de cativeiro que você está preso, que não tem a ver com iniquidade, mas também é uma guerra. Maldições. O mundo espiritual, ele é obrigado a se revelar, tanto da parte de Deus quanto do diabo, é obrigado a se revelar. Os sonhos são um dos portais de revelação. Mas deixa eu confidenciar uma coisa aqui, apóstolo. Eu fui um jovem que cresci com muita rejeição, né? Muita rejeição. Eu tinha problemas de aparência, eu fiz cirurgia de orelha, eu fui fonoaudióloga porque eu tinha problema de dicção. E eu tinha muita dificuldade para arrumar namorada. Graças a Deus eu consegui casar com a mulher mais bonita do Brasil. Foi um milagre, né? Porque ela não orou, aí deu nisso. Mas, por conta disso, eu nunca fui namorador. Não porque eu não queria, porque ninguém me queria mesmo. E na qualidade de um não namorador, eu fui um jovem muito pornográfico. Naquela época era muito comum ser pornográfico. E eu sempre fui muito pornográfico. E quando eu me converti, eu comecei a lutar contra isso. Até que quando chegou a ocasião do meu casamento, eu já estava praticamente liberto. Mas por que eu estou contando isso? Eu tive um filho, hoje meu filho vai fazer 18 anos, ele tem 17 anos, ele é um jovem extraordinário. Meu filho nunca mexeu com pornografia. Eu sei disso porque eu vasculho as redes sociais dele, eu sou bom nisso. Nem tem vontade. O meu filho, ele só quer namorar com a mulher que ele vai casar. Meu filho é um adorador, é um líder impressionante. Mas teve uma coisa interessante, apóstola. Quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que meu filho estava nu, em cima de uma cama, com 2 aninhos, com o seu órgão sexual ereto, ativado, e várias mulheres nuas, mulheres bonitas, adultas, nuas, mantendo relação sexual com ele. E eu acordei assustado, eu perguntei, o que é isso, Senhor? E Deus falou para mim assim, esse é o espírito da iniquidade que está em você e que está querendo pegar teu filho. E foi naquele dia que eu fiz guerra.
E naquele dia, Deus libertou meu filho da raiz de iniquidade. E ele cresceu puro nessa área. Então você falou de sonho aí, Deus revela, mas nós temos que tomar nossas atitudes. Sim, tremendo. E aí vamos então para o terceiro então, e último componente de iniquidade, já vai dar 8 horas para a gente encerrar a live, né? Pena que a gente perdeu quase meia hora aí, mas amém. Deus sabe. Não falta oportunidade, né? A gente vai voltando falando de iniquidade. Que é o terceiro, que é o padrão geracional. E o que é esse padrão? É o tempo que a iniquidade percorre na vida da pessoa até levar ela à destruição e à morte. Veja bem, gente. Quando você olha para a Bíblia, quando Davi ele assume a cadeira do trono de Saul, de Israel, melhor dizendo, após a morte de Saul, com 3 anos que Davi estava no trono, veio uma seca terrível sobre Israel. E o Senhor, Davi vai consultar o pai. Pai, por que isso está acontecendo? De onde está vindo isso? Irmãos, o Senhor pega e fala para Davi, esta seca é porque Saul derramou sangue dos gibeonitas, que Josué fez uma aliança com eles. Gente, o que Davi tinha a ver com isso, gente? Davi não estava lá na hora do problema. Verdade. Só, agora, pastores que assumem igrejas, que assumem posições de lideranças. Ei, você é líder. Não vou dizer só pastor. Você que é líder de intercessão, que assumiu a postura, o governo, né, digamos assim, a liderança do Ministério de Intercessão. Mas, anteriormente, aconteceu um grande problema nesse ministério. Esse altar está ferido, está corrompido, está machucado. Cuidado. Isso não é só a nível de transição de governo pastoral, apostólico, não. Até mesmo que teve um problema muito sério por trás dela, esse altar precisa ser restaurado. Porque você pode sofrer no seu ministério que você está desenvolvendo ali um ataque terrível por causa da iniquidade que alguém deixou plantada nesse ministério. Sim. E, apóstola, isso é muito forte. Sério? Eu acho que nós podemos planejar, de acordo com o seu tempo, uma próxima live falando sobre iniquidades territoriais. Porque até agora nós falamos da iniquidade do sangue. Mas tem lugar que você olha para o lugar e você fala assim, só de olhar essas árvores torcidas, só de olhar as construções, a arquitetura, tem algo errado nesse lugar. Agora presta atenção na coisa. Isso aqui que eu estou te contando é algo, presta atenção, o governo do território plantou uma iniquidade territorial que o povo inteiro pagou. Tá entendendo que cai dentro do que o apóstolo está colocando? Iniquidade territorial que vem pelo governo, vem pela cultura, vem pelas tradições, pelo folclore e por aí vai. É impressionante, apóstolo. Eu, quando vou para o Uruguai, por exemplo, ou eu já fui para a Bolívia várias vezes, agora eu vou para o Paraguai mês que vem, na hora que você atravessa a fronteira, às vezes é uma fronteira seca. A atmosfera muda. É uma fronteira seca, é assim, você pisa na fronteira, você fala, ué? Mudou tudo, mudou a linguagem, mudou a roupa. E aí o guerreiro precisa fazer uma coisa. Queridos, para onde você for viajar, faça isso. Antes de você entrar no aeroporto, já peça ao Eterno a blindagem necessária para você entrar naquela dimensão. Porque cada cidade é uma dimensão também. O governo territorial, a influência na atmosfera, toda a cidade é regida por pelo menos três tronos. Então, quando você está entrando, por isso você viaja, você passa até mal quando você viaja, porque você mudou de atmosfera.
O território que você mora, você não sente tanta influência da iniquidade do território, porque você tem jurisdição ali, porque você mora ali. Tem uma terra, uma casa sua ali. Você tem autoridade sobre aquele lugar. Mas quando você sai do seu território, vai para um outro território, que você não tem terreno lá, você não tem casa lá, você não tem nada que é seu, que te dê autoridade sobre aquele lugar. Você precisa pedir uma blindagem. Peça uma roupagem para te unir da cabeça aos pés, para você entrar naquela atmosfera. Anota isso daí. Não ser detectado, não ser rastreado e nem identificado pelos demônios territoriais. Apóstolo, eu levo muito isso a sério. Para a senhora ter uma ideia... Eu também. Eu, quando pego uma viagem de estrada, por exemplo, eu já fui muita viagem assim, para Mato Grosso, por exemplo. Eu chego no aeroporto de Cuiabá e tenho que pegar a estrada para ir para Sapezal, para ir para outras cidades, que você, para chegar lá, você passa por 15 cidades diferentes. Sim, sim. No carro, a gente às vezes está pensando assim, eu estou pedindo a Deus uma blindagem para chegar lá em Sapezal. Não. A sua blindagem muda em cada fronteira que você passa dentro. Em cada fronteira. Em cada fronteira. Você tem que estar ligado, porque você está saindo do Rio de Janeiro, está indo para Rondônia, você está passando por um monte de fronteira. Então tem que ter uma ligação. E aí eu estou com a Lúcia, está aí. A Lúcia é uma discípula. Não, discípula não, uma amiga nossa querida que está. Você conhece também pessoalmente. Eu esteve contigo lá em Belém do Pará. A Lúcia, ela esteve junto com a amiga orando por mim e botando uma vez uma armadura de invisibilidade em mim para eu pregar em Salvador, dentro do aeroporto. E quando eu cheguei em Salvador, chegou eu, Éder Gregório e José Garrido. Você conhece? Eu ouvi você falar. E foi uma coisa mais linda, porque eu perguntava para os profetas assim, o que você está vendo do Garrido? Os profetas entregavam tudo. O que você está vendo do Gregório? Entregavam tudo. Eu falei, e de mim, o que está vendo? Não consigo ver, apóstolo, o senhor está invisível. Não dá para ver nada. Então, é real. Temos esse poder. Aleluia. Gente, Aleluia. A apóstola foi muito gentil aqui em nos dar bastante ouro em tão pouco tempo. Eu sei que ela está cansada e eu também vou ter um compromisso agora, mas eu prometo para vocês que nós vamos organizar uma próxima live aí, assim que ela tiver disponibilidade, para falar de iniquidades territoriais, inclusive sobre igreja, gente. Você vai ver lá em Ezequiel, capítulo 10, que o querubim, ele pousa na porta do templo para tirar a glória do templo abandonado. Então, quando o pastor ele assume um templo, ele precisa fazer uma remoção de algo para colocar um outro arquétipo, de acordo com a unção sobre ele. São assuntos muito sérios que devemos ser tratados também, né? Isso é muito sério. A igreja precisa ter um olhar sobre isso. Desculpa, né, gente? Então, pouco tempo a gente teve para poder falar sobre isso. Louvo ao Senhor pela vida de vocês, a paciência, né, de ficar tentando, entrando. Meu celular realmente, só Jesus. Ele era o problema mesmo. Eu vou ficar muito decepcionado com vocês se até segunda-feira um de vocês, aqui tem 72 pessoas, pelo amor de Deus, gente. Nós somos uma igreja viva, orgânica, e nós estamos pregando o evangelho verdadeiro. Eu vou ficar muito decepcionado se um de vocês, até segunda-feira, não entrar em contato com a apóstola e dizer, eu vou semear um celular de qualidade, que eu quero a senhora brilhando na live. Nós precisamos... Eu venho cá dar o testemunho. Eu venho dar o testemunho e recebo. Recebo sim. Recebo e já profetizo uma semeadura abundante, uma colheita transbordante, um alargar das tendas, dos termos de quem for essa pessoa tocada. Em nome de Jesus, eu já decreto isso. Shalom, apóstolo, muito obrigado por esse tempo, viu? E tem tanta coisa ainda. Eu gostaria ainda de voltar para a gente falar um pouquinho mais sobre epigenética, iniquidade epigenética, sabe? Amém. Depois a gente volta. Muito interessante. Você vai mandando e eu vou obedecendo, tá bom? Um abraço. Shalom, querido. Deus abençoe. Obrigado a todos. Amanhã, 18 horas, nós vamos ter o nosso culto online sabático com o profeta João Édipo e um ministério de louvor especial.
Não percam, participem conosco e Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom. Obrigado. Amém. Shabbat Shalom.